Fala galera, tudo bem com vocês? Alcindo do canal Audiobook do Quinho. Hoje nós iniciaremos a leitura do livro Pai Rico, Pai Pobre, de Robert Kiyosaki. Antes da introdução, nós vamos dar uma lidinha rápida aqui, numa pré-introdução que ele faz no livro, a respeito de uma retrospectiva de 20 anos atrás. Então iniciemos a leitura. 20 anos, retrospectiva. 20 anos atrás. Os Beatles lançaram o álbum Pepper's Lonely Hearts Club Band em 1º de junho de 1967. Foi um sucesso imediato de público e crítica, permanecendo por 27 semanas no topo das listas de álbuns mais vendidos no Reino Unido e 15 semanas como primeiro nos Estados Unidos. A revista Time declarou: Peppers descortina a história da evolução da música. Ele ganhou 4 Grammys em 1968, incluindo Álbum do Ano, o primeiro álbum de rock a receber esse prêmio. Pai Rico, Pai Pobre foi lançado 20 anos atrás, no meu aniversário de 50 anos, em 8 de abril de 1997. Diferentemente dos Beatles, o livro não foi um sucesso instantâneo de público. Ele não foi aclamado pela crítica. Na verdade, o lançamento do livro e a tempestade de críticas que se seguiu foram exatamente o oposto. Pai Rico, Pai Pobre originalmente foi uma publicação independente, porque todas as editoras o recusaram. Algumas cartas de recusa que recebi tinham comentários como: "Você não sabe do que está falando. Aprendi que a maioria dos editores se parece mais com o meu pai pobre, altamente educado, do que com o pai rico. A maioria das editoras discordou das lições financeiras do meu pai rico, assim como o pai pobre fez." De 20 anos atrás para cá, em 1997, Pai Rico, Pai Pobre era um aviso, um livro de ensinamentos sobre o futuro. 20 anos atrás, milhões de pessoas ao redor do mundo estavam mais conscientes dos avisos do meu pai rico e das suas lições sobre o futuro. Olhando o passado, vemos o futuro. Muitos disseram que suas lições eram proféticas e, de fato, as previsões se tornaram reais. Algumas dessas lições são: a principal lição do pai rico: os ricos não trabalham por dinheiro. 20 anos atrás, algumas editoras recusaram o meu livro por não concordarem com a principal lição do pai rico. Hoje, as pessoas estão mais atentas à crescente distância entre os ricos e todos os outros. Entre 1993 e 2010, o acréscimo de mais de 50% da renda nacional norte-americana se destinou a 1% das pessoas que são as mais ricas. Desde então, as coisas só pioraram. Economistas da Universidade da Califórnia descobriram que 95% da renda percebida entre os anos 2009 e 2012 também foi para aquele 1%. A lição: o aumento na renda está indo para os empresários e investidores, não para os empregados, não para aqueles que trabalham por dinheiro. Lição do pai rico: poupadores são perdedores. Há 20 anos, a maioria dos editores discordou veementemente das lições do pai rico. Para as classes médias e baixas, poupar dinheiro é uma religião, a salvação financeira da pobreza e a proteção frente a um mundo cruel. Para muitas pessoas, dizer que poupadores são perdedores é como falar o santo nome de Deus em vão. A lição: uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Veja o gráfico dos 120 anos da média industrial do Dow Jones e entenderá por que os poupadores se tornam perdedores. A imagem mostra como foram,
as 3 grandes quebras do mercado de ações nos primeiros 10 anos deste novo século. O gráfico, na próxima página, ilustra essas crises. A primeira quebra foi a crise .com, por volta do ano 2000. A segunda e terceira foram a crise do mercado imobiliário, de 2007, seguida pela dos bancos, de 2008. A grande crise de 1929. Ao comparar as 3 primeiras crises do século XIX, ou melhor, do século XXI, a de 1929, você tem a dimensão do quão gigantes elas foram. Imprimir dinheiro. O gráfico abaixo mostra que depois de cada crise, o governo norte-americano e o Federal Reserve começaram a imprimir dinheiro. Salvem os ricos. Entre os anos 2000 e 2016, como tábua de salvação da economia, os bancos ao redor do mundo passaram a cortar os benefícios fiscais e a imprimir dinheiro. Enquanto nossos líderes queriam nos fazer acreditar que estavam salvando o mundo, na realidade os ricos estavam salvando a si mesmos e varrendo as classes médias e baixas para baixo do tapete. Atualmente, os benefícios fiscais em muitos países estão abaixo de zero, e é por isso que os poupadores perdem. Hoje, os grandes perdedores são os pobres e a classe média, as pessoas que trabalham por dinheiro e poupam para o futuro. Lição do pai rico: sua casa não é um ativo. 20 anos atrás, em 1997, toda editora que recusou o meu original criticou a lição do pai rico, segundo a qual sua casa não é um ativo. 10 anos depois, em 2007, quando os credores começaram a inadimplir os empréstimos de alto risco para financiamento, a bolha imobiliária explodiu e milhões de proprietários descobriram do pior jeito que essa lição é verdadeira. Suas casas não eram um ativo. O problema real. Muitas pessoas não sabem que a crise do mercado imobiliário não é uma crise imobiliária de fato. Os pobres não causaram a crise, mas sim os ricos. Estes criaram produtos de engenharia financeira, conhecidos como derivativos, produtos que Warren Buffett chamou de armas de destruição financeira em massa. Quando eles começaram a explodir, o mercado imobiliário quebrou e os pobres, credores de alto risco, foram responsabilizados. Em 2007, foram estimados 700 trilhões em derivativos financeiros. Hoje a estimativa é de 1,2 quatrilhões de dólares. Em outras palavras, o problema real se tornou maior, não melhor. Lição do pai rico. O motivo de os ricos pagarem menos impostos. Há 20 anos, alguns editores criticaram pai rico, pai pobre, por levar a público como e por que os ricos pagam menos impostos. Um deles afirmou que isso era ilegal. 10 anos mais tarde, em 2007, o presidente Barack Obama concorreu à reeleição contra o ex-governador Mitt Romney. Quando foi divulgado que o presidente Obama pagava aproximadamente 30% de sua renda em impostos e o ex-governador Romney menos de 13%, Mitt Romney entrou no declive que lhe custaria a eleição. Os impostos, mais uma vez, foram o foco das eleições presidenciais norte-americanas de 2016. Em vez de entender por que pessoas como Mitt Romney e o presidente Donald Trump pagam menos impostos legalmente, as classes médias e baixas sentiram raiva, mesmo que o presidente Trump prometa reduzir os impostos para os pobres e a classe média.
A realidade é que os ricos sempre terão benefícios fiscais. A razão pela qual os ricos pagam menos impostos decorre da principal lição do pai rico. Os ricos não trabalham por dinheiro. Enquanto as pessoas trabalharem por dinheiro, pagarão impostos. Quando a presidenciável Hillary Clinton prometeu reduzir os impostos para os ricos, ela se referia àqueles com rendas altas, como médicos, atores e advogados, não aos realmente ricos. 20 anos atrás, embora não tenha sido um sucesso imediato, como o álbum Peppers, do Beatles, Rich Dad, Poor Dad entrou para a lista de best-seller do New York Times no ano 2000 e ali permaneceu pelos 7 anos seguintes. Ainda em 2000, Oprah Winfrey me fez um convite. Eu estava na Oprah por 1 hora inteira e, como dizem, o resto é história. Pai Rico, Pai Pobre se tornou o principal livro de finanças pessoais da história e as vendas da série Pai Rico foram estimadas em torno de 40 milhões de cópias ao redor do mundo. O Pai Rico realmente existiu? Milhares de pessoas já me perguntaram: o Pai Rico realmente existiu? Para responder a essa pergunta, você pode ouvir o filho do Pai Rico, Mike. Quando ele foi convidado ao programa Rich Dad Rádio Show, você pode encontrá-lo em richdadradio.com, conteúdo em inglês. Universidade do Pai Rico. Pai Rico, Pai Pobre foi escrito da forma mais simples possível, então quase todo mundo consegue entender as lições do meu Pai Rico. Para aqueles que quiserem aprender mais, como parte dessa celebração de 20 anos, eu escrevi Why the Rich Are Getting Rich. What is Financial Education Really? Por que os ricos estão ficando mais ricos, traduzindo o inglês que foi dito anteriormente, e o que é educação financeira, realmente, em tradução livre. Why the Rich Are Getting Rich detalha em pormenores o que o pai rico realmente ensinou a seu filho e a mim sobre dinheiro e investimentos. Why the Rich Are Getting Rich é o pai rico. Pai Pobre para estudantes de nível superior é a universidade dos alunos da Rich Dad. Um aviso e um convite. Embora eu tenha feito o meu melhor para manter Why the Rich Are Getting Rich o mais acessível possível, o que os ricos fazem de fato já não é tão simples ou fácil de explicar. Entender como eles atuam requer uma educação financeira sólida, que não é ensinada nas escolas. Sugiro ler Pai Rico, Pai Pobre primeiro, e então, se quiser aprender ainda mais, Why the Rich Are Getting Rich, talvez seja para você. Obrigado por 20 anos incríveis. Para todos os nossos leitores do passado, presente e futuro, todos nós, da Rich Dad, dizemos: obrigado por 20 anos incríveis. A nossa missão é elevar o bem-estar financeiro da humanidade. E isso começa com uma vida e uma pessoa de cada vez. Pessoal, deixa o like, compartilha, se inscreva no canal, porque essa é a primeira parte do livro. No próximo vídeo, eu iniciarei a introdução do livro de fato. Tá ok? Então vejo vocês no próximo vídeo. Valeu, tchau, tchau.